Deus abençoe muito a sua vida. Devocional de hoje, Atos capítulo 22. Quando Paulo foi quase morto ali no templo pelos judeus, ele foi protegido pela guarda romana e ele pede para falar com o povo. Ele pede para falar com os judeus que estavam ali no templo. E ele começa a falar em aramaico. Aí ele pegou a atenção das pessoas, porque comumente as pessoas falavam em grego. Aí quando ele chamou a atenção falando em aramaico, os judeus falavam aramaico, hebraico e aramaico. Então olha só que coisa interessante, capítulo 22. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. É muito interessante a inteligência de Paulo, a sagacidade de Paulo, como ele sabia pegar a atenção das pessoas, como ele sabia chamar a atenção das pessoas para aquilo que ele dizia. E ele percebeu que ali, aquele momento, se ele falasse em aramaico, ele ia conquistar a atenção de todos. E aí ele começa a dizer quem ele era e o que tinha acontecido com ele. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade. Eu fui criado aqui em Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados. Eu fui instruído pelo mestre Gamaliel na lei do Antigo Testamento, na lei dos judeus. Sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje, conquistando a atenção das pessoas e dizendo: eu fui tão zeloso quanto vocês é hoje pelas coisas de Deus. Persegui os seguidores deste caminho. Caminho com letra maiúscula são os cristãos, tá? O cristianismo. Eu persegui até a morte, ou seja, eu matei muitos seguidores de Jesus, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco. Eu fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém, como prisioneiras para serem punidas. Uma coisa que é interessante é que ele conta a história da conversão da vida dele. A maneira como ele estava na estrada de Damasco, a maneira como ele se encontrou com o Senhor Jesus na estrada. Ele ficou cego, as pessoas viram, ouviram a voz, não viam nada, e ele teve um encontro com Cristo. Depois ele foi para casa ali em Damasco, de Judas, na rua chamada Direita. Ananias foi lá, orou por ele, as escamas dos olhos caíram, ele foi batizado e ele diz: a partir desse tempo eu sou do caminho. A partir desse momento eu me converti a Jesus Cristo. Aí ele continua contando. O versículo 14. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados escolheu para conhecer a sua vontade, falando sobre Jesus, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele e todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Ananias disse: você agora vai ser servo de Jesus, levante-se, seja batizado. O que você está esperando? Você vai ser aquele que vai pregar a palavra. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da sua testemunha Estevão, eu estava lá, eu ajudei matá-lo.
dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Quando Paulo falou, Deus me disse, você não vai pregar para Israel, você não vai pregar para os judeus, você vai pregar para os gentios. Queridos, os judeus odiavam os gentios. Os judeus, se ele se encontrasse ou esbarrasse sem querer num gentil, andando na rua, ele chegava na sua casa, ele tirava sua roupa, lavava a roupa, tomava banho e se considerava inútil ou imundo até a tarde. Ou seja, eles odiavam os gentios. Aí quando Paulo diz que o meu chamado é para os gentios, aí entrou o senso nacionalista, patriótico dos judeus. Não, Israel é o povo de Deus. Não, nós somos os melhores. Não, os gentios não podem ser comparados a nós. Então, quando ele disse gentios, os judeus ficaram muito, muito bravos. A multidão ouvia Paulo até ele dizer isto, até ele falar isto, gentios. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra. Ele não merece viver. E estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza, e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Acharam um absurdo os soldados romanos. Alguma coisa de errado ele fez, mas era simplesmente inveja, era simplesmente desconforto e principalmente incredulidade. O orgulho dos judeus em não assumir que Paulo foi chamado para os gentios, para os não-judeus. Agora, olha só, enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado, ou seja, foi julgado. Eu sou cidadão romano. Irmãos, aqui a conversa muda. Enquanto ele estava sendo tratado como um judeu, tudo estava concorrendo para ele ser mais um. Agora, quando ele disse, eu sou cidadão romano, aí deixou de ser mais um para participar da elite. Eu sou cidadão de Roma. Aí a conversa mudou. Eles ficaram muito temerosos. Por quê? Porque um cidadão romano não podia ser açoitado sem antes ter passado por um julgamento. Coisa que deveria ser para todas as pessoas. Mas se alguém açoitasse uma pessoa que estava debaixo do jugo de Roma, não ia ter problema nenhum. Mas se ele açoitasse um cidadão romano, teria muito problema. Então Paulo falou, eu sou cidadão romano. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Ele disse, sim, eu sou. Então o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. E Paulo respondeu, eu a tenho por direito de nascimento. Ou seja, eu nasci já com o direito de ser cidadão romano. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Eu fico pensando como que Deus, ele tem os seus planos. Quando Deus escolheu Paulo, Paulo foi um vaso escolhido. Diz lá em Atos 9, quando Ananias disse para ele, você é um vaso escolhido. E Deus disse para Ananias, aquele que batizou Paulo, este é para mim um vaso escolhido. E Deus pensou em todos os detalhes. Um homem extremamente inteligente, erudito, estudioso da lei do Antigo Testamento, poliglota, falava muitas línguas
tinha facilidade para conversar com as pessoas cultas, tinha muito conhecimento de filosofia e era cidadão romano. Ou seja, tudo concorreu para Deus usar de uma forma poderosa. E a partir daí, como que ele chegou em Roma? E lá ele foi prevenido de morrer, tá? Ali em Jerusalém. Por quê? Porque ele era cidadão romano. Quando ele apelou para César no seu julgamento, ele apelou para César por dois motivos. Um, para não morrer aqui pelos judeus, que ele ia acabar numa emboscada, numa cilada sendo morto. E segundo, para pregar o evangelho em Roma e de lá alcançar mais pessoas. E a partir dali ele escreveu as cartas da prisão, que nós vamos começar a estudar logo depois que nós encerrarmos Atos. Então nós percebemos a direção de Deus, a providência de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Deus tem o controle das nossas vidas nas suas mãos. Ele sabe o que fazer, como fazer. E Deus usa as coisas para a glória dele. Como usou a cidadania romana de Paulo para a glória dele. Aí Paulo vai diante do Sinédrio. O Sinédrio eram os líderes dos judeus, eram os líderes de Israel. Aqueles que legislavam, aqueles que imputavam as penas. A única coisa que o Sinédrio não podia fazer era condenar alguém à morte. Isso aí precisava da anuência de Roma, porque Israel estava escravizado por Roma, tá? Então, quando Paulo foi julgado, ele foi julgado pelo Sinédrio, e aqui o Sinédrio ouve. No dia seguinte, versículo 30, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles. Aqui começa, então, a defesa de Paulo no Sinédrio e depois o tumulto que esses mesmo fizeram para matá-lo, e Paulo faz um apelo e aí ele vai para César, tá? Então amanhã a gente vai continuar vendo a história aí, a história da prisão de Paulo lá em Jerusalém. Uma coisa que eu quero só deixar para você pensar: Deus está no controle da sua vida. Deus está sentado na sala de controle do universo. Tudo está sendo controlado por Ele. Isso traz muita paz em nossos corações que somos filhos dele. Nada que acontece na sua vida é por um acaso. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito porque o Senhor é o Deus que soberano, um Deus que manda, um Deus que coordena, um Deus que age, um Deus que determina, um Deus que faz tudo conforme o seu propósito, tudo conforme a sua vontade. Somos teus filhos e cremos, ó Pai, que estamos dentro desse propósito magnífico, muitas vezes sem compreender os caminhos do Senhor, mas nós cremos que os teus caminhos são muito mais altos do que os nossos. E a nossa confiança está total e restrita depositadas em Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós temos muito que aprender, tá, com a história. Porque a história de Paulo não é diferente da história da nossa vida. As coisas que começam a acontecer, tudo convergem para o nosso bem. Mesmo que no momento não pareça nada de bom acontecendo, mas no final vai convergir para o nosso bem. Se você ainda não percebe isto, é porque ainda não chegou ao fim, tá? Você está no meio do processo. Então creia que Deus sabe o que faz e Ele está dirigindo a sua vida. Amanhã vamos continuar estudando sobre essa prisão de Paulo, tá bom? Até amanhã.